Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje é dia 8 de abril, quinta-feira. Estamos vivendo a oitava da Páscoa. E nesse tempo favorável, nesse dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos, confiantes na graça e na misericórdia de Deus que nunca nos abandona. O Evangelho que a Igreja nos propõe refletir nesse dia de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Diz para nós que os discípulos de Maús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Jesus é sempre reconhecido na Páscoa com sinais eucarísticos. Jesus está partindo o pão, Jesus está comendo o pão, ele está assando o peixe no mar da Galileia. Então, os sinais eucarísticos são o pão e o vinho, que para nós hoje é representado a partir, do corpo e sangue de Cristo, a própria presença de Jesus real, viva e verdadeira no meio de nós. E eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E eles ficaram assustados e cheios de medo, que estavam pensando que era um fantasma. E Jesus, a primeira coisa que deseja é a paz. A paz não como uma ausência de guerra, uma paz não como uma ausência de conflitos, não. Uma tranquilidade de vida também não. Mas a paz de quem sabe que o nosso futuro está garantido, está nas mãos de Deus. A paz de quem sabe que nós temos que fazer tudo como se dependesse de nós. Mas, na verdade, tudo depende de Deus, da sua graça e do seu amor. Então, a paz, ela surge de um coração confiante, a paz, ela surge de um coração cheio de fé. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Preocupações e dúvidas. Duas atitudes que vão diminuindo, vão minando a nossa fé. Não é? As dúvidas são a falta de confiança, a falta de entrega. E as preocupações é querer viver alguma coisa do futuro no tempo presente. Ah, e se um dia eu ficar sem trabalho? Se um dia eu passar fome? E se um dia minha casa cair? Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com o futuro e se esquece do presente. De sermos gratos pelo presente, pela vida, pelo que temos, ainda que seja pouco, mas nós temos um Deus presente no meio de nós. E a gratidão é a janela, a gratidão é a porta, por onde entra a luz da esperança, por onde entra a luz da paz. Jesus disse: Sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Então Jesus diz que é Ele mesmo, não é uma assombração, não é uma ficção, não é uma ilusão, um transtorno psicológico, é Ele mesmo que vem até o encontro dos discípulos reunidos. Os apóstolos estão reunidos, a comunidade está reunida, não somente os 12, aliás, os 11 apóstolos estavam reunidos, mas os discípulos de Emaús, e provavelmente Maria ali estava, e outros discípulos de Jesus também ali estavam. Mas o evangelista Lucas não registra quem eram todos os presentes, porque essa não era a preocupação. A preocupação era registrar que Cristo ressuscitou realmente. E Jesus então mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não acreditavam, porque estavam muito surpresos e com muito medo. E Jesus então pergunta: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram então um pedaço de peixe assado. O peixe será o símbolo do cristianismo nos primeiros séculos, porque a palavra peixe, em grego, que era a língua daquelas comunidades, a palavra peixe começa com o P
Depois o X, PX, que em grego significa Cristo. Cristo em grego se escreve assim, se simboliza assim, com o P e o X. Christos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo se identifica com a caminhada da comunidade e toma o peixe assado e come. E Jesus termina dizendo: essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Filho do Homem iria sofrer, ser rejeitado, mas ressuscitaria dos mortos. E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos e lhe mostrou tudo o que devia acontecer com ele. E depois disse: vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, essa é a missão de todos nós, de sermos testemunhas de Cristo, daquilo que Cristo realizou na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Quantas graças nós já recebemos e tantas vezes esquecemos. Muitas vezes somente guardamos as dores e desilusões da vida, mas muitas e muitas vezes devemos nos lembrar das muitas graças, bênçãos e conquistas que já tivemos ao longo da nossa história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.